Uma vitória de 4-0, no teu entendimento, por onde passou essa vitória do Brasil, que foi complicada no primeiro tempo, né, de jogar, mas no segundo tempo o Brasil deslanchou? Vitória da convicção. Nós perdemos o jogo contra o Sapucaense depois de 14 partidas e tu me fez a seguinte pergunta: vai mudar? Depois do jogo? Não, na boa, tem que fazer a pergunta mesmo. Vai mudar o esquema? Vai ser mais ousado? Vai mudar o esquema? Vai ser mais usado? Eu disse, o mesmo sistema tático, porque é o que nos fez chegar na primeira colocação, na primeira fase. É o que nos fez ser uma das equipes, talvez no mínimo a segunda equipe que mais faz gols. Nós fazemos gols todos os jogos, fora de casa, dentro de casa. E sempre me cobram. Sabe que tem gente cara de pau que ainda diz assim, o Rogério é defensivista. É só te fazer uma pesquisa em 2004, foi o time que mais fez gol. Depois, além de ser campeão, né? Depois no Campeonato Gaúcho de 2005, nós chegamos entre os melhores, fomos para a semifinal no quadrangular. Depois chegamos na final entre os melhores da Copa Peronde. Eu estava agora no Caxias com 1 ponto, no Canoas, perdão, com 1 ponto no primeiro turno. Como é que eu consegui ser a melhor campanha do interior e chegar numa semifinal contra o Grêmio sem atacar? Sem fazer gol? Como é que nós conseguimos ser o primeiro colocar? Então assim, eu acho que o principal de tudo isso é de uma vez por todas parar com essa ideia. Se me chamarem que eu jogo defensivamente, tá bem. Mas chamem todos os outros times que fizeram menos gol do que nós. Fala para os outros também, não fala só para mim. Fala para os outros que fizeram menos gols. Por que eu, que faço mais gol do que os outros, por que não perguntam para os outros, né? Tem gente que perde, sempre joga bem. Eu estou esperando alguém me perguntar que a gente jogou feio, que a gente deu balão, alguém me perguntar sobre os volantes, e eu sempre, educadamente, calmamente, como eu estou falando, gente, o Moisés não é a volante que vocês imaginam. Claro que a maioria entendeu, mas tem gente que não entende ainda. Talvez o jogo hoje, claro, sempre tem um aproveitador. Daqui a pouco nós vamos jogar fora de casa, levamos 4, 5, os caras falam, olha! Mas tu tem que pegar a campanha inteira. Eu fui treinador que essa vitória é para eles. Porque eu encontro eles na rua, eu digo, eles falam para mim, nós acreditamos no teu trabalho. As críticas às vezes são pessoais, tranquilas, às vezes são críticas positivas que a gente assimila. Mas, respondendo bem a tua pergunta, a vitória é da convicção. Então, para o torcedor chavante que está nos escutando agora, está indo para casa, ou está em casa já, essa vitória é dedicada para eles terem uma noite boa, tranquila, porque daqui a pouco o próximo jogo vai ser difícil de novo, e vão nos questionar de novo, como sempre questiono, sem problema nenhum. Então, pelo menos uma noite tranquila para o nosso torcedor, vi um grande jogo, 4-0, nós jogamos bem. Então a vitória é da convicção. É por isso que eu permaneço muito tempo no Brasil, como eu fiz 2 anos e 3 meses, e quando eu não estou aqui, passa 4, 5 treinadores por ano. Porque se tu joga 14 partidas bem e perde uma, as pessoas ficam nervosas e tu vai mudar e tu vai ser mais ofensivo, mas eu sempre sou ofensivo, é só olhar as estatísticas. Próxima pergunta. Tu entende, Rogério, que esse foi o jogo que os teus alas mais jogaram, o Edu Silva e também o Anderson Situação, e os teus volantes ou meias, como tu queira entender, não, mais chegaram? Não. Eu já falei isso, contra o São Paulo, Moisés, bola rolando, fez gol de dentro da pequena área, tio. De dentro eu tô a hora tentando dizer, olha, o Moisés, ele entra na área, eu lembrei o Brapel, não vou falar tudo de novo, ele entra mais na área do que o Paraná, do que o Alexandre, blá blá blá. Só que hoje tu transforma em gol as oportunidades. Agora, nós não temos como jogar super bem sempre, porque existe adversário. Olha quantos times da primeira divisão ficaram para trás. Cruzeiro, Cerâmica, enfim, entendeu?
Pô, a gente... Só que às vezes exige do Brasil coisas que de um time da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Não tem problema. Sem problema nenhum. Até acho que essa cobrança é legal, gosto, vim pra cá porque tem essa cobrança. Agora vocês podem ter certeza que o meu jogador, ele sabe exatamente o que nós podemos fazer. Então hoje, a gente tinha que ganhar. Eu falei pra eles, nós vamos jogar exatamente como sempre jogamos. Exatamente como sempre jogamos. Se a nossa campanha é boa, nós fizemos boas partidas, o time de 16 partidas perdeu uma, por que num jogo decisivo nós vamos mudar, nós vamos inventar, nós vamos fazer uma coisa que às vezes os outros times fazem desesperado e vocês sabem os resultados que acontecem. Então assim, de novo, a vitória da convicção do técnico, mas isso eu sei, desde que eu comecei a trabalhar com futebol, eu sei que futebol é equilíbrio, mas a convicção dos atletas que entendem, respeitam e cumprem aquilo que a gente pede. No intervalo do jogo lá em Sapucaia do Sul, tu tiraste o Marcos Denner e colocou o Matão. Hoje o Matão iniciou a partida como titular. O que tu queria com essa modificação no time e como é que tu viu a atuação do Alexandre, que hoje substituiu o Marcos Paraná? É que hoje era um jogo que a gente sabia que o adversário vai estar fechado e nós íamos, sempre que chegasse em zona de cruzamento, colocar essa bola dentro da área. Então a presença do Matão, pela característica diferente do Denner, o Denner vem fazendo partidas boas, Santa Maria, o próprio gol lá em Sapucaia, um gol decisivo que nos deu tranquilidade. Então, só que nós sabíamos que o tipo de proposta de jogo que nós íamos fazer, o Matão teria uma característica melhor. E isso aconteceu, que ele prendeu os dois zagueiros praticamente dentro da área e sobrou espaço para o nosso meio de campo trabalhar e para os laterais passarem. E depois, quando o adversário mesmo com 10, é normal, está perdendo, tem que sair para o jogo, começou a dar espaço, aí entrou o Denner, que o Denner acalma mais a bola, consegue segurar a bola na frente. Eu não queria que a nossa zaga ficasse trocando passe atrás, eu queria que o nosso meio de campo, junto com o Denner, segurasse essa bola no campo do adversário, porque uma coisa é assim, ó, estava 3-0. Quem está um pouco desatento no futebol, pensa assim, 3-0 terminou. Mas se aos 44 do segundo tempo eles fazem 3-1, vocês não querem imaginar como seria o final. Que 3-2 dava a eles, entendeu? O futebol, a gente tem que ter um cuidado durante todo o tempo. Então, por isso que a gente continuou atacando, buscou o terceiro e buscou o quarto gol. O Alexandre fez o papel que ele faz sempre. Já tinha ido muito bem contra o Inter de Santa Maria, né? E hoje foi bem, só que eu valorizo muito mais hoje, que hoje é um jogo muito mais tenso, muito mais difícil. Então, é importante são jogadores como o Matão, como o Alexandre, antes o Denner, saem da equipe e continuam trabalhando, se aprimorando, porque sabem que comigo vão jogar. Olha o Márcio Júnior. O Márcio Júnior era o que mais fazia gol no nosso time. E quebrou o dedo, saiu, ficou na reserva, não voltou. Esperou a vez dele, entrou e fez mais um gol. Tá entendendo? Então, isso que eu digo, esse entendimento dos nossos atletas, essa convicção que tem dentro do vestiário, é o que nos faz seguir adiante. Claro que agora ficou umas 4 melhores equipes, tudo pode acontecer. É jogo. É o que eu falei, a gente vai ao primeiro jogo lá, acontece um desastre, mas o importante é tu e procurar a próxima partida, independente do adversário, e fazer um grande jogo, que é muito importante nós trazermos o segundo jogo para casa com possibilidade de depender exclusivamente da gente. Rogério, os jogos decisivos sempre são feitos por bastante tensão, né? O Brasil, como entrou aí na partida, né, com bastante motivação, os jogadores falaram que começaram a ganhar a partida no final, lá em Sapucaia. Gostaria que tu falasse dessa preleção, pré-jogo, para enfrentar essa equipe complicada que é a equipe de Sapucaense. Na verdade, a gente tem feito isso sempre. É um time, não teve um jogo que a gente chegou assim, pô, o nosso pessoal não lutou, né? Tanto é que a torcida já está se identificando com os jogadores. A demonstração que o nosso torcedor fez na quinta e na sexta-feira é impressionante, cara. Sexta-feira veio 200, 300 torcedores aí, coisa que... E evidentemente que o jogo é sob tensão. Me perguntaram durante a semana,
o ser obrigado a ganhar, o que modifica? Eu digo nada. Pelo menos desde que eu estou no Brasil, eu sou obrigado a ganhar sempre. E faço que meus jogadores entendam isso, entendeu? Se você está aqui, tem que ganhar sempre. Então não foi um jogo mais tenso, ou mais isso, ou mais aquilo. Claro que se tu está fazendo um jogo da primeira fase e um jogo mata-mata, evidente que tem um componente emocional muito forte. Mas o nosso jogador, ele está preparado. Nosso jogador estava preparado, inclusive, para as coisas não darem certo no primeiro momento e ser vaiado. Tu está entendendo? Então, é por isso que é importante tu ter continuidade, que com o passar do tempo os jogadores vão entendendo aquilo que tu quer. E futebol, é o que eu digo, é convicção. Se a cada resultado ruim tu querer mudar tudo e ir porque as pessoas pensam e falam, as teorias, né? Eu vivo no mundo real. Eu vivo no mundo real. Né? No mundo em que se tu perder, tu cai fora. Entendeu? As teses, o mundo, sei lá, existe o mundo da Tese-Holândia, um monte de tese. Só que eu vivo no real. O meu mundo é real. Eu não fico filosofando sobre futebol. O meu mundo é real. O mundo dos jogadores é o mundo real. A Tese-Holândia é um mundo que eu não conheço. Meu mundo é prático. Meu mundo é ganhar e ver o torcedor vibrar como ele vibrou. Tá desabafando bastante hoje, hein, Rogério? Mas... Não mereço? Não, eu ganho. Não, tá certo. E os três volantes, né? Se eu perdesse o jogo, o que estariam os teóricos, os filósofos estariam falando agora? O Sapucaia foi expulso muito cedo. E até, de repente, tu terias a possibilidade de alterar a equipe. Tu não alteraste. O que mudou naquela expulsão do Mike Sapucaia até tu conseguires arrumar a equipe ou manter a equipe focada com o jogador a mais e construir o placar, Rogério? Mas isso que eu digo, é convicção. Quando tem um jogador expulso do outro lado, já vem bota mais um atacante. O mundo da Tese-Holândia é essa. Bota mais um atacante. Só que aí eles estão em linha de 4. Aí eles marcam nossos 13. Se eu botar 3 atacantes, com quantos eu vou ficar na cancha 3? E o adversário está com 3. Eu preciso ter o controle da bola, virar para um lado, virar para o outro, cansar o adversário. Eu posso ter 1 ou 2 na frente, desde que o pessoal de trás chegue e faça ultrapassagem. Então, às vezes a pessoa bota mais um atacante, que é fácil, tu não tem responsabilidade. Se perder o jogo, o cara vai para casa, não acontece nada. No mundo da Tese-Holândia, acontece qualquer coisa. Tu fica brincando de qualquer coisa, é um brinquedinho. Eu vivo no mundo sério, real. Então o que acontece? Bota 3 atacantes. Não, tu tem que ter o meio de campo, ganhar o meio de campo, né? E a expulsão entra o fator emocional. Eu preparei muito o meu jogador para a emoção. Do jeito que nós apanhamos lá em Sapucaia, o jogador tinha todo o direito na primeira bola entrar por cima do adversário, de tanto que a gente apanhou, ele levou tapa e não sei o que. Eu disse, não vamos fazer isso, nós vamos jogar futebol. Eu nunca pedi pro meu time bater, o meu time joga futebol. Às vezes feio, quando tem que ser feio, e às vezes bonito, ou objetivo, quando tem que ser bonito. Então foi isso que nós fizemos. Então nós mantivemos. Por quê, gente? É simples. Nós estamos jogando em casa. Tu não concorda comigo, Monassi? Que um gol nós íamos fazer? Então, se a gente tiver gol, seria 1-0, estaríamos classificados. Então, o que aconteceu com o São Paulo? Com outras circunstâncias, não estou comparando. O São Paulo fez os gols que ele precisava, mas levou. Entende? Levou. Não, mas... E olha, eu torci muito, porque o Rude está fazendo um trabalho excelente. A direção do São Paulo, mantendo a comissão, tomara que continue. Eu acredito muito nesses trabalhos a longo prazo. Fez uma campanha magnífica lá o São Paulo. 14 também, mas o São Paulo fez uma campanha muito boa. E o principal é o que eu falo, é acreditar. Agora, isso quer dizer que nós vamos ganhar? Não, daqui a pouco nós vamos perder os 2 próximos jogos, mas isso é futebol. O que eu não posso é estar toda hora mudando as coisas. E eu não quero que as pessoas acreditem, deixem de acreditar. Eu quero que meus jogadores acreditem. Rogério, próximo compromisso, sábado entre 14, o Juventude, isso vai para sorteio na segunda-feira à tarde na Federação. Mas tu tem o retorno do Marcos Paraná. Hoje, jogar pelos lados foi importante. E o Edu Silva, parece que no seu retorno, ele aprovou. Então, Edu Silva está ganhando a posição, ou tu pode repensar essa situação do Thiago Salete?
Mas o Edu Silva, sempre que ele está à disposição, ele joga. Entende? O próprio Salete não entrou nem começou jogando lá, mas depois o substituiu, hoje não entrou, porque o Sapucaense sempre coloca no segundo tempo um jogador pequenininho de velocidade. Então, o Fusca, né? Então o que aconteceu? A gente treinou essa situação. Eu botava o Wender, que tem velocidade, a marcar, só para marcar, e o Éder apoiar. E o Edu, o problema do Edu é que o desgaste, né? Vamos ver quando é que é o jogo. Mas, evidentemente, sempre que ele teve à disposição, ele foi titular, que às vezes não dá. E o Salete é um jogador que é o que mais joga no sacrifício, né? E está dando a sua contribuição. Nós jogamos lá contra o Sapucaense e não aconteceu nenhuma jogada no setor dele, né? Os gols foram pelo outro lado. Mas o Edu Silva é um jogador que a gente tem a máxima confiança e, evidentemente, quando a gente tem todos os jogadores à disposição, a gente vai colocando. O que te parece os dois possíveis adversários do Brasil na próxima fase, o 14 e o Juventude? Dois adversários que tu conheces, o Brasil já enfrentou na Série D o Juventude e o 14 na Copa do Dourado. Dois adversários muito difíceis. Bom, ficaram as 4 melhores equipes, né? Então agora não tem o que achar. Sei que o pessoal deve ter vindo assistir o jogo aqui. Todo mundo conhece todo mundo. São 2 times muito difíceis de jogar, porque a primeira partida é fora de casa, não é isso? São times que o 14 de julho é um time também que agora contra o São Paulo fora de casa fez bem, o Juventude também sabe jogar. Está em aberto, mas eu prefiro ter esse problema para enfrentar do que estar fora, né? Vamos descontrair um pouquinho? Vamos. Tá tranquilo? Né? Eu estou tranquilo. Claro, eu estaria irritado se eu tivesse perdido. Não está irritado, Rogério? Não. Então, tá. É assim, ó, quando vocês me pedem para trocar o esquema, os 3 volantes, 2 meia, eu não pergunto se vocês estão irritados, né? Agora, é que a gente tem que aprender a ter opiniões diferentes, né? Eu te perguntar pelo seguinte, que durante muito tempo tu defendesses o Thiago Salete, né? Sim. Não tinha como colocar ele no finalzinho do jogo ali, pelo menos para ele ganhar um bicho? Tinha. Mas talvez eu esteja guardando ele para final. Se a gente for competente em passar, né? Só que é o seguinte, né? Eu estava analisando agora depois Juventude e 14, os 2 times. Olha, são 2 times que a gente já enfrentou extremamente difíceis, né? Cada um com a sua característica. Eu me lembro que o 14 eliminou o Inter, né? Acho que 1 ou 2 anos atrás, dentro do Beira-Rio, né? Agora eliminou o São Paulo. O Juventude nem se fala, com o Lisca, com um time com uma tradição enorme, né? Mas o importante, Monassa, eu estou bem, super tranquilo. O importante é que o Brasil está entre os melhores, né? Essa é a sua sina. Está entre os melhores. É o que eu digo, daqui a pouco a gente perde os 2 próximos jogos, mas ficou entre os melhores. Se a gente puder ir mais adiante, nós vamos fazer um grande sacrifício para ir mais adiante. Por isso que eu digo, o torcedor deve estar contente, né? Está contente de ver o seu clube entre os melhores.